Saudação a si, internauta da Índico News TV. E depois de termos estado a coisa de uma semana ausentes, por motivos técnicos, hoje regressamos para melhor e mais servi-lo. E desde já começamos por agradecer pela sua confiança e fidelidade. Obrigada, a Índico News TV agradece. E mais do que regressar para melhor servi-lo, estreamos também o nosso novo programa, denominado Opinião Política, onde conversamos com os diversos políticos cada praça. A Índico News TV procura, sim, ouvir qual a opinião destes mesmos políticos em torno dos diversos assuntos que têm estado a fazer parte da nossa sociedade e não só. E hoje, para estrear este, que é mais do que seu programa Opinião Política, aqui na Índico News TV, temos como convidado o Abdul Nariz, que mais do que cidadão moçambicano é também membro do partido Anamola. Ele que vai trazer a sua opinião em torno de 3 temas. Temas estes que são a governação do presidente Daniel Francisco Chapo, volvido 1 ano. Também vai avaliar a entrevista que fora feita ao presidente do partido Anamola, engenheiro Venácio António Bila Mondlane, num destes órgãos de comunicação no passado dia 6 do mês em curso. E como não poderia deixar de ser, vamos dar uma espreita dela em torno de um vídeo que esteve a circular ou tem estado a circular nas redes sociais, no qual vê-se jovens que têm estado a roubar na via pública, é verdade, e tentar perceber até que ponto há fragilidade naquela que é a polícia moçambicana ou não. E vamos nós começar por saudar este que é o nosso convidado. Abdul Nariz, é consigo. Saudações, Virgínia. Saudações a todos os telespectadores da Índico News TV que acompanham-nos por intermédio desta plataforma digital que a Índico News TV dispõe. Gostava, antes de aproveitar esta oportunidade, para agradecer à Índico News TV pela prestatividade dos seus serviços de comunicação e pelo convite, por ter sido eu o primeiro a ser escolhido, obviamente, para estrear este programa, que contamos com a presença de todos os moçambicanos. Obrigada, diz a Índico News TV, a si, Abdul Nariz, por então ter tirado o seu tempo para trazer aquela que é a sua opinião em torno destes 3 temas que serão aqui abordados para o nosso internauta lá em casa. Abdul Nariz, volvido 1 ano da governação do presidente Daniel Francisco Chapo, Abdul Nariz, é consigo. Volvido 1 ano de governação do presidente da República, Daniel Francisco Chapo, qual a sua avaliação nas diversas vertentes? Mais uma vez, saudações a si, Virgínia, a sua equipe e aos internautas que nos acompanham a partir de casa e em outros lugares. Bom, em relação a 1 ano de governação do atual chefe do governo, Daniel Francisco Chapo, é importante dizer que, infelizmente, não tem uma avaliação positiva. Por várias razões. Nós tivemos, durante este período de governação, ou este 1 ano pelo menos de governação, eu classifico isto primeiro como um período de promessas e discursos vazios, porque é exatamente no dia 15 de janeiro do ano de 2025, quando na sua tomada de posse fez discursos bastante bonitos, mas que no que diz respeito à execução destes mesmos discursos ou à materialização deles, não verificamos nem 1/3, para não dizer nem 1% sequer daquilo que foi prometido quando da tomada de posse. Muito pelo contrário, há coisas que foram prometidas durante este período, durante a tomada de posse, mas que infelizmente foi feito o contrário de tudo aquilo que foi dito. Por isso é que eu digo
disse, que avalio este como um governo de promessas vazias e infundadas, de certa forma, em discursos mais falaciosos do que propriamente aplicáveis, não é? Eu vou avaliar, por exemplo, o setor da educação. Vamos ao setor da educação. Prometeu na tomada de posse que poderia abraçar os professores e que poderia, de certa forma, resolver o problema das horas extras dos professores. Até o presente momento que estou a falar com a Indico News TV, há uma dívida avaliada a 615 milhões de meticais das horas extras dos professores e que até o presente momento não foi pago. Por isso é que os professores ainda estão em greve. Neste momento pode não haver uma greve expressa, mas há uma greve tácita pela forma como os professores estavam a agir até a altura da realização dos exames, de tal modo que vimos as forças e defesas de segurança, concretamente a FADEM, não é? Que é as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que foram alocadas nas escolas públicas para obrigarem os professores a darem os exames, porque, embora o professor tenha um direito, mas ele estava a ser veementemente impedido até de protestar aquilo que é um direito constitucional, que é o direito de exigir a sua remuneração, porque afinal de contas as horas extras também é um salário. Portanto, é importante que seja respeitado os direitos dos professores. Nós estamos a dizer que prometeu-se resolver este problema, não resolveu-se e o mais grave ainda foi colocar a FADEM, não é? As Forças Armadas de Defesa de Moçambique, para obrigar esses professores lá. Quer dizer, há um governo que acaba de introduzir-se e já vem com repressão pedagógica. Isto é uma violação pedagógica do mais alto nível, é uma violação pedagógica grave. Não é factível com que um chefe do governo, não é, coloque as forças de defesa de segurança, ou a FADEM, bem dizer, para controlar exames ou para obrigar professores a controlar exames. Isto é um meio de repressão do mais alto nível. Então, esta é uma fragilidade muito grande. Ainda no âmbito das dívidas, neste governo, este um ano de governação, constata-se ainda a existência da dívida avaliada em mais de 120 milhões de meticais aos alfabetizadores. Para quem não sabe, Virgínia, os alfabetizadores são aqueles senhores ou voluntários que tiram parte do seu tempo para dedicar o ensino, a ensinar as pessoas, neste caso, a ler, a escrever, as pessoas já com idade adulta, que por várias razões não tiveram, infelizmente, oportunidade, quando mais novos, de frequentarem uma escola. De tal modo que estamos num país em que temos pessoas adultas que não sabem escrever o próprio nome, inclusive o jovem. Então, este projeto de alfabetização, ele já é antigo, não é? É um projeto já antigo, que já vem sendo praticado há bastante tempo, mas existe essa dívida que também, a quando da tomada de posse, assim como posteriormente, quando os professores apresentavam os seus problemas, foi prometido que seria liquidada esta dívida e já passa mais ou menos um ano e 2 semanas, duas se não 3 semanas da governação. Vamos agora aproximar no dia 15, um ano e sensivelmente um mês da governação, e que esta dívida não foi até o presente momento liquidada, nem parcial, nem totalmente. Estamos a dizer que é um governo de promessas vazias. E eu não acredito que esta promessa será cumprida no já tão prazo razoável, por razões muito óbvias. Este governo tem usado uma estratégia de manipulação de massa, que é colocar os seus ministros nos discursos, já prepararem o povo moçambicano e a classe dos professores de que o governo não tem dinheiro. O que, no meu entendimento, e avaliando aquilo que são os recursos de que Moçambique dispõe, acho que é mentira. Até porque, se prestarmos atenção, Moçambique, para além de ser rico em turismo, temos recursos hídricos e minerais, temos a madeira, temos vários recursos, temos o gás também, não é? Que pode sustentar Moçambique por longos anos, como diz o engenheiro Venâncio Mondlane, transformar Moçambique em um pequeno Dubai. Nós temos condições para isso acontecer, mas não acontece por falta de vontade. Então, esta dívida do professor não é por falta de dinheiro, é por uma gestão dolosa deste governo durante este período de um ano. Esteve aqui a citar um ponto que é bastante importante, que é a educação no país, onde citou alguns aspectos. A governação neste um ano é
péssima, podemos assim dizer, ou não é boa. Entretanto, algumas figuras que podemos até considerá-las como de influência na sociedade moçambicana, nas diversas áreas, parabenizaram este um ano de governação e até compararam como se tivesse sido 3 anos de governação. Mas o Abdul Nariz diz que não. Além da educação, haverão outros aspectos que façam com que Abdul Nariz, não só como cidadão moçambicano, mas também como adido de imprensa do presidente do partido Anamola, Venâncio António Bila Mondlane, avalie esta mesma governação como negativa? Bom, eu não vou negar que trata-se de opinião de indivíduos que são movidos por razões que desconheço, falam desta situação, ou seja, de ter feito em um ano o que devia ter feito em 3. Eu acho que a única coisa que foi feita em um ano que poderia ter sido feita em 3, se não até em um mandato inteiro, são as viagens do atual presidente da República, que custaram milhões e milhões de meticais, não é? Então, mais de 880 milhões de meticais que custaram aquelas viagens que foram feitas, sendo que, a quando da sua tomada de posse, o discurso disse ainda que pouparia anualmente cerca de 17 milhões de meticais, e isto não está a ser feito, muito pelo contrário, essas viagens foram extremamente exorbitantes. Agora, respondendo à sua pergunta em relação a outros aspectos, existem vários aspectos, vamos entrar para o setor da saúde, por exemplo. No setor da saúde também é uma lástima, temos informações concretas, eu particularmente tive informações concretas de que no ano de 2025, não é, o setor da saúde enfrentou graves problemas. Tivemos greves em médico, vocês como a mídia estiveram a presenciar isso, greve dos enfermeiros, em hospitais, na zona norte do país, concretamente em Nampula e em algumas zonas da região centro, estavam a funcionar com duodécimos, de tal modo que até ao presente momento existem hospitais que ainda não têm gesso, de tal modo que usam papelões em substituição de gesso. Não tem material clínico ou cirúrgico, tem falta de luva, falta de álcool, falta de máscara para os médicos poderem fazer o seu trabalho com efetividade e garantir aquilo que é o direito à saúde disposto no artigo 89 da Constituição da República. Portanto, estamos aqui a dizer que há um sistema grave. E veja, falando nessa questão da saúde, o nosso governo é extremamente desleixado. Mesmo durante este um ano do governo, foi extremamente desleixado o sistema de saúde. Em 2021, assinou-se uma declaração em Abuja, chama-se essa declaração de Abuja porque ela foi assinada na Nigéria, em um local chamado Abuja. Esta declaração em que os chefes dos Estados africanos lá comprometeram-se em aplicar anualmente pelo menos 15% do orçamento do Estado ao setor da saúde. Mas, para este primeiro ano de governação, foi aplicado apenas cerca de 8,3%, ou seja, 2% inferiores ao governo do cessante presidente Filipe Jacinto Nyusi, e estamos a falar mais uma diferença de 7% em relação ao que foi declarado em Abuja. Estamos a dizer que, olha, há um desleixo ou a falta de vontade de ver o setor da saúde a funcionar na sua plenitude. Não estamos a colocar em causa os moçambicanos, isto é um fato. Não podemos dar traços ou asas à imaginação para concluir que esta governação é extremamente falhada, de tal modo que até existiram dirigentes de hospitais nos anos anteriores que morreram em virtude de tratamento fora do país e que até ao presente momento existem dirigentes africanos, sobretudo moçambicanos, que socorrem-se à vizinha África do Sul e outros países para poder obter tratamento ou até uma simples consulta. Nos hospitais, digamos, centrais, até mesmo provinciais, existentes em Moçambique, há uma fila enorme de pessoas que já há mais de um ano não encontram tratamento. Um exemplo disto é que ontem estivemos a fazer até uma visita como um partido a um dos jovens que, a quando das manifestações, sofreu, infelizmente, na região mesmo do intestino, e está há mais de um ano à espera de uma resposta para a cirurgia. Estamos a dizer, não há condições no hospital. O hospital alega não haver condições. Portanto, se tivesse sido aplicado pelo menos os 15% do orçamento do Estado no setor da saúde
e que de fato fossem direcionados no setor da saúde, não no bolso de um grupo de dirigentes, eu penso que teríamos um sistema de saúde melhor. Portanto, esta é uma das grandes falhas. A saúde é imprescindível num Estado que já tem 50 anos de independência. Falou da questão de alguns dirigentes hospitalares que acabaram por perder as suas vidas até fora do país. E o que é que tem a dizer em relação aos membros da corporação, que nesta mesma governação do presidente Daniel Francisco Chapo, viram suas vidas ceifadas com recurso à bala? Qual a avaliação, qual a apreciação que Abdul Nariz faz em torno desta situação? Bom, é infelizmente uma situação bastante triste. Muitas vidas foram ceifadas durante este período, sobretudo a vida de civis, que até o presente momento continua sendo colocado em causa. Num passado ainda recente, se não estiver equivocado, acho que foi final de dezembro ou início de janeiro, houveram 2 membros da Anamola que foram mortos a tiros por agentes da Polícia da República de Moçambique, e que até o presente momento não encontra-se resposta em relação a isso. O mesmo acontece ou verifica-se essa falta de da punição ou da imputabilidade da culpa aos verdadeiros mentores destes tipos legais de crime, que muitas vezes são membros das forças e defesas e segurança que existem em Moçambique. Então eu avalio isto de uma forma bastante negativa, e que acaba de certa forma percebendo-se que estamos num estado em que a polícia, infelizmente, é apartidária. Mas a questão é, esta mesma polícia em algum momento também fora alvo de matanças, onde até uma mulher esteve envolvida nestas matanças com recurso à bala. E o que a Índico News TV gostaria de saber é, havendo esta matança neste que é o primeiro ano de governação do presidente Daniel Francisco Chapo, dentro da própria corporação, ao que é que nos pode remeter este acto? Bom, este ato, primeiro, avaliando dentro daquilo que é um ano de governação do então chefe do governo, Daniel Francisco Chapo, eu não vou avaliar isso de forma muito isolada. Vou chamar isto de falha na segurança. Ou seja, em Estados verdadeiramente de direito democrático, nós temos 3 fins que o Estado deve prosseguir, que é a justiça social, o bem-estar e a segurança nacional ou a segurança do Estado. Portanto, no requisito segurança, isso falhou bastante, de tal modo que haviam armas, ou existem armas até o presente momento, espalhadas em tudo quanto é canto, até agentes do Cernic que dormem com a KM em casa, o que não é permitido, pelo menos até onde a gente sabe, isto não é permitido por lei, que um agente fique a desfilar a classe com a KM em sua residência e no seu bairro. Portanto, estas mortes, no meu entendimento, elas refletem aqui ou seja, parte da agenda de uma governação opressora, em que, de certa forma, pretende silenciar vozes que muito sabem, ou pessoas que muito sabem em relação a determinados assuntos. Se prestarmos atenção a quando das manifestações, boa parte dos intervenientes que muito assassinavam a população moçambicana ou os manifestantes não era apenas gente da UIR, mas tinham também agentes do Cernic envolvidos, e que posteriormente parte daqueles agentes que eram vistos em manifestações ou que até iam atrás das pessoas foram as mesmas pessoas que de certa forma foram alvejadas. Alguns agentes, porque até segundo relatos da própria corporação ou relatos internos de áudios de agentes da polícia que circulam, é que são agentes que de certa forma queriam denunciar esquemas. Então esta é uma forma de repressão. Eu olho isso como uma forma de repressão adotada por governos ou estados despóticos que parecem-se com estados verdadeiramente de direito democrático, mas pelas suas ações nós percebemos que é o estado despótico. Agora, falando neste sistema de segurança, se prestarmos atenção, Virgínia, isto não é apenas dentro da corporação que estas mortes continuam. Se formos à região norte do país, terrorismo está lá instalado. Esta é mais uma das razões que faz-me dizer e afirmar com os pés assentes na terra que é uma governação falhada, porque veja que até setembro de 2025 houve cerca de 44 mortes
não é? E em outubro do ano de 2025 resultaram 33 ataques que culminaram com cerca de 40 mortos igualmente. E em novembro do mesmo ano, curiosamente, o número de deslocados triplicou. Só de deslocados atingiu uma fasquia de 93 mil deslocados. E agora o terrorismo está a estender-se para Nampula, Niassa, e já está a emigrar para outras províncias, embora não tenha ainda sido declarado, mas percebe-se que o terrorismo agora está a emigrar para a província de Manica, concretamente a cidade de Chimoio. Pois bem, tocou também num aspecto que é silenciar vozes e que desaguou, aonde disse que saem da corporação estas mortes e vão além. Neste caso, estávamos a 4 do mês em curso, quando viera a notícia de que um jornalista de um certo órgão de comunicação sofrera um atentado. Atentado este que, segundo o que tem estado a circular nas redes sociais, este mesmo jornalista trabalhava ou trabalha em prol daquilo que é a divulgação da exploração ilegal nas minas, concretamente em Manica, e segundo o que tem estado a circular nas redes sociais, esta tentativa de assassinato, onde até envolvera um filho seu, peso embora não tenham sido atingidos, e ainda bem, tem a ver com este trabalho que este mesmo jornalista tem estado a fazer na tentativa de silenciá-lo. Qual a opinião de Abdul Nariz em torno deste acto? Ainda sobre esta, que é a governação do presidente Daniel Francisco Chapo Volvido, um ano. Bom, a minha avaliação em relação a isto, primeiro deixa-me dizer ao jornalista Carlitos que o povo moçambicano está com ele neste momento. Nós também, como Partido Na Mola, expressamos a nossa inteira solidariedade desta situação. Nós sentimos, porque é uma daquelas vozes sonantes no que diz respeito ao jornalismo. E em relação à sua pergunta, Virgínia, é evidente que há um histórico em Moçambique de silenciar vozes. Tivemos a situação do Carlos Cardoso, tivemos recentemente vários jornalistas que também sofreram perseguição. Tivemos o sismo em Nampula, que também teve que abandonar a sua residência por um período de tempo, porque falava abertamente daquilo que é o sistema de governação e muitas vezes até denunciava a vários assuntos. Em relação ao Carlitos, importa referir que não podemos dar asas à imaginação para concluir que trata-se da violação de um direito fundamental disposto no artigo 48 da Constituição da República de Moçambique, que é o direito da liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Portanto, ele está no exercício daquilo que é a sua liberdade de imprensa. Acho que o número 3 deste artigo, ele traz a liberdade de imprensa como sendo a prerrogativa de ele ter acesso a informações e igualmente divulgar, ou seja, a criação de conteúdos jornalísticos e divulgar. Portanto, aquela tentativa contra o jornalista Carlos Cadanque não apenas trata-se de esta limitação a este direito, mas de uma tentativa, digamos, de esconder o que é que exatamente está a acontecer, porque eu suspeito... E quem poderá estar a querer esconder o que é que está a acontecer exatamente? Bom, eu quero acreditar que seja mesmo o governo do dia por razões muito óbvias. Se prestarmos atenção, quando foi denunciado terrorismo em Cabo Delgado, ainda mesmo no início, haviam umas 3 moças, se não 3 senhoras, se não estiver equivocado, que foram atrás da matéria, tentaram fazer a denúncia e simplesmente desapareceram. Até o presente momento elas não existem. Elas estavam lá para dizer que, olha, aqui há recursos, razão pela qual existe esta situação de terrorismo ou há possível de imigração de terroristas nessa província. Entretanto, é preciso citar aqui e deixar bem claro que, posterior à tentativa do assassinato deste jornalista, então em Manica, o presidente da República, neste caso Daniel Chapo, fizera um comunicado onde lamentava e solidarizava-se com este mesmo jornalista e até exigia que se fosse até o mais fundo para então descobrir quem terão sido os autores, os pivôs deste acto e penalizá-los. Também podemos aqui ouvir o Abdul Nariz a dizer que é o governo quem tenta esconder alguma coisa, silenciando esse tipo de pessoas, neste caso, como o jornalista que sofrera este mesmo atentado.
Qual a opinião de Abdul Nariz? Que relação faz nestas duas atitudes? Bom, é preciso antes entender que o pronunciamento do Presidente da República em relação à tentativa de assassinato ao jornalista em questão, não trata de nenhum ato de heroísmo. Ele fez o seu papel como chefe do Estado e claro que diante daquela situação seria bastante desumano não dizer alguma coisa. Eu não vejo nenhum ato de heroísmo ou alguma novidade neste pronunciamento. Agora, importa aqui salientar uma coisa, Virgínia, e a todos os espectadores da Índico News TV, que no meu entendimento, não só, mas porque muita gente conhece, recebo através das minhas páginas, até mesmo chamadas, denúncias de possível imigração de terrorismo em Chimoio. Portanto, estamos a dizer que, ainda que tenha vindo lamentar o Presidente da República em relação a esta situação, mas ele está a lamentar de algo que devia assegurar, porque é a função do Estado, não é? É a função do Estado garantir a segurança. Portanto, lamentar desse tipo de situação como chefe do Estado é normal, mas é a função deles, é a obrigação do Estado ou do governo do dia. Entenda o governo como aquela entidade que exerce poder político dentro do Estado. Portanto, o governo tem esta obrigação de garantir a segurança e quando falha a segurança, nós como sociedade vamos questionar. E mais, eu falo desta tentativa do jornalista Kandank numa perspectiva um pouco mais avançada e um pouco mais aberta em relação ao que está-se a dizer, porque tenho contatos com pessoas que residem em Chimoio e que estão a viver essa situação de perto. Na cidade de Chimoio não anda-se, ou seja, ninguém praticamente circula na via pública, sobretudo em bairros como 3 de Fevereiro, Nhamaonha, Nhaurira, 25 de Junho, o bairro Piloto, entre outros bairros, depois das 19 até 20 horas. Porque as pessoas temem a morte vinda de dois lados. Primeiro lado que é da própria polícia, que emitiu não necessariamente um comunicado, mas que declarou de forma tácita um estado de sítio. A gente sabe que quem tem a legitimidade de declarar estado de sítio não é necessariamente a polícia, não é? Há organismos que podem fazer isto através do Gabinete do Presidente da República e outros mecanismos de que a Constituição da República dispõe. Mas como não se quer assumir que está a emigrar terrorismo em Chimoio, razão pela qual existem áudios que circulam nos grupos dos bairros em Chimoio que a polícia recomenda, áudios de mensagem que a polícia recomenda à população daquela cidade e província a não circularem depois de 19, porque quem for encontrado e for alvejado, a polícia não irá se responsabilizar porque será suspeito a mesma pessoa de ser homem katana. Agora, o segundo medo é das pessoas serem, digamos, decapitadas. Existem relatos, não é? Ou seja, há um terrorismo em Chimoio camuflado em homens katanas, mas não são propriamente homens katanas. Pelo modus operandi de homens katanas, do que é do conhecimento da sociedade, que são aqueles homens que perpetuam assaltos usando a arma branca denominada katana. E estes assaltos, eles recolhem bens e muitas vezes até violam as vítimas quando tratam de sexo feminino. Mas para este caso em concreto, eu associo a terrorismo por uma razão muito simples. É que estes homens katanas que estão a atuar neste momento em Chimoio, eles não levam bens de ninguém. Eles katanam e até deixam marcas, fazem marcas quase que idênticas no corpo das vítimas e muitas vezes estão aí a cortar veias, cortar a parte de órgãos destas pessoas e não levam. Ou seja, estas mesmas pessoas em algum momento estão sob pressão e intimidação. O que estará por detrás desta ação, na sua opinião? Existência de recursos minerais naquela província. Eu quero acreditar que as pessoas... primeiro é sabido que existe, de fato, muita mina de ouro na província de Manica, cidade de Chimoio, e que até num passado recente houve filho da governadora da província que esteve envolvido em situação de exploração ilegal, não é? Que, por sinal, até o jornalista em causa havia feito esta denúncia. E, após aquela denúncia ainda, esta prática de exploração ilegal continua. Eu acho que é uma tentativa de expulsar a população dos pontos que
suspeita-se existir minérios para a sua exploração sem partilhar esta riqueza com a população. Em outras palavras, está a querer dizer, ou podemos nós entender, que este comunicado que terá sido emitido pelo Presidente da República posterior à tentativa de assassinato de Carlos Kadang, estaria o Presidente numa situação em que fazia muito bem o seu trabalho de casa apenas? Bom, tal como disse, eu acho que seria bastante desumano que nada dissesse em relação a isto, não é? Tendo em conta aquilo que é o modus operandi deste governo que há mais de 50 anos tem conduzido Moçambique para caminhos, digamos, mais obscuros ainda, ou para fundo do poço, ou cada vez mais para uma pobreza extrema, não seria novidade que tratasse de um TPC feito para o inglês ver. Não estou eu a associar a figura do presidente a atos de terrorista, mas estou aqui a chamar a atenção pelo fato de falhar neste ano de governação no que diz respeito à matéria de segurança, porque faz parte de fins do Estado. Até porque pode existir recursos minerais, né, num país, pode existir muita riqueza, mas se a segurança falha, de nada vale a existência de todos esses recursos se não houver segurança naquele mesmo Estado. Isso é óbvio. São coisas que andam juntas. Se existem recursos num Estado, não pode-se falhar na matéria de segurança. Até porque o terrorismo emigra mesmo aqui por falta de segurança. E eu acredito de que pode ser uma falha propositada de segurança. E uma vez nesta que é a governação do presidente Daniel Chapo, envolvido um ano, onde já começa-se a rolar, ou pelo menos tentar arrolar jornalistas para as matanças, estará aqui a haver uma intimidação para os jornalistas para que não possam então exercer este que é o quarto poder da devida maneira? Bom, eu tenho a máxima certeza que há limitação da liberdade de imprensa e liberdade de expressão e que órgãos de comunicação social também estão a sofrer esta pressão todos os dias, de tal modo que o governo, neste período de um ano, aparece querendo ser, digamos, sócio ou querendo ações a 50%, se não 40% de todos os órgãos de comunicação social. Portanto, isto mostra claramente que há uma intenção clara do governo reprimir a liberdade de imprensa. Isto não há dúvidas. Uma mensagem para os jornalistas mediante a este último acontecimento que mexeu não só com jornalistas nacionais, mas também internacionais. Bom, a mensagem que eu posso deixar é a seguinte, é que aos jornalistas há que ter muita garra em relação a esta atividade que têm desempenhado, porque vocês são um quarto poder para nós e para a sociedade moçambicana, assim como a internacional, estar informada em relação a vários aspectos que acontecem na vida política, económica do país. Nós dependemos de vocês e que a vossa entrega deve ser bastantemente imparcial e que devem vestir de fato a capa de super-heróis e que estas ameaças elas vão continuar. Isto não é de hoje, vão continuar. Já passam mais de 20 anos que o Carlos Cardoso foi assassinado e de lá para cá estas ações têm sido frequentes em Moçambique, mas não se deve recuar porque o povo moçambicano precisa saber o que é que exatamente está a acontecer neste território pátrio. Resumindo, a sua opinião, nesta que é a opinião política, é que, envolvido um ano, a governação do presidente Daniel Francisco Chapo, ao contrário do que tem-se estado a dizer por outras figuras, é negativa. Perfeito, ela é negativa, de tal modo que até mesmo o índice da corrupção disparou significativamente. Olha, fazendo uma comparação, o último ano, não é, do mandato do presidente cessante Filipe Jacinto Nyusi, registrou-se em todo o ano de 2024 162 casos de corrupção. E é um dado muito importante, é que no primeiro trimestre do mandato do atual presidente da República, o chefe do governo, o Daniel Francisco Chapo,
disparou para 334 casos de corrupção registrados. Estamos a dizer, em apenas um trimestre, 334, um trimestre da governação, não é? Superou o último ano de governação em termos do índice, ou seja, em termos de subidas de casos de corrupção, o que não faz sentido nenhum. Nós estamos a dizer que, igualmente, nesta senda, houveram empresas adjudicadas. É o caso do grupo Ecomet, não é? Que devia estar a fornecer medicamentos e outro material cirúrgico ao sistema de saúde nacional, e que foi adjudicada cerca de 2 milhões por vias até então desconhecidas. Suspeita-se ter havido favoritismo por esta empresa pertencer a um dos ministros que, por sinal, faz parte deste governo do dia. Estamos a dizer que é uma governação bastante crítica, repleta de corrupção. Nós vamos para o sistema, por exemplo, legislativo. Neste caso, vamos perceber que ainda neste um ano de mandato do Daniel Francisco Chapo, percebeu-se que houve uma tentativa, ou está a haver ainda uma tentativa de afetar as PMEs, as pequenas e médias empresas, concretamente no que respeita à tributação das transações a partir das carteiras móveis. E um dado curioso, passo aqui a publicidade, mas tenho que dizer, passo a publicidade, é que afeta a Vodacom, a Movitel, e em contrapartida a TMCL parece ser isenta destas taxas de IVA exorbitantes. O que estará por detrás dessa isenção da TMCL, aliás, é a questão que os nossos entrevistados, os afetados, neste caso os agentes de moeda eletrónica, questionavam. Para si, o que estará por detrás, já que citou este assunto? Bom, eu acho que o que está por detrás são razões políticas, tendo em conta que a TMCL, primeiro, é uma empresa de telefonia móvel pública, ou seja, é uma empresa pública, e que em vários anos até houveram tentativas de recuperar esta empresa. Me recordo que quando estas duas operadoras introduziram pacotes mensais de internet e comunicação, o mesmo governo, ou seja, falo o mesmo governo, não necessariamente este governo que já vai fazer agora um ano, mas por ser do mesmo grupo que já está há 50 anos a dirigir, aparece para poder limitar, alegando concorrência desleal, tendo obrigado estas outras empresas a subirem a sua tarifa e prejudicando a camada juvenil, que por sinal é estudante, que maioritariamente usa as redes sociais e a internet para poder estudar. Portanto, o que está por detrás disso, eu acho que é uma tentativa até de alavancar a TMCL, ou de reprimir ainda mais a população moçambicana. Veja, se prestarmos atenção, estas tentativas de subidas de taxas, elas não prejudicam necessariamente apenas essas empresas, mas prejudicam os pequenos comerciantes, prejudicam a própria população. Os últimos dados do Banco Mundial apontam que 62,9% da população moçambicana vive de pobreza extrema. 62,9% da população moçambicana vive de pobreza extrema. Estamos a dizer que não estamos a falar da classe média. 62% da população moçambicana vive de pobreza extrema, outra percentagem, uma vida um bocadinho razoável, e tem uma classe bastante rica que está a acumular riqueza através de desvio dos fundos do Estado. Ainda nesta senda de onde governação, fora esses aspectos que já levantei, há um dos graves erros cometidos nesta governação é a questão da gestão da calamidade pública. Veja que no dia 11 de setembro de 2025 foi realizado o primeiro Fórum de Avaliação dos Impactos Climáticos. E a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos já havia apontado para chuvas fortes e graves na região sul, não é, do país, ou seja, que já havia o conhecimento por parte do governo da ocorrência dessas chuvas fortes, que até os dados publicados por eles iriam afetar cerca de 400
a 600 mil pessoas, não é, durante o período de 2025 e 2026. Isso é de outubro de 2025 até mais ou menos fevereiro, se não março de 2026. E nada foi feito, ou seja, foram publicados relatórios, a INGD limitou-se apenas em mandar mensagens, né, alertando dos riscos, mas não houve a execução. Embora exista plano de contingência, há que reconhecer, existe um plano de contingência, mas não houve a materialização do que existe nesse plano de contingência. Estamos a dizer que houve uma negligência, se não uma gestão dolosa por parte deste governo, porque subentendo que as desgraças ou os desastres que acontecem em Moçambique sempre beneficiam um certo grupo, ou seja, muitas vezes são olhados até como um negócio, oportunidade para um certo grupo ou uma classe social. Se prestar atenção, já sabia-se que logo de antemão que mais de 500 centros hospitalares e mais de 4.000 escolas seriam afetadas pelas essas cheias ou pelas chuvas intensas que registraram-se nas províncias da de Maputo, província de Gaza e boa parte mesmo da região sul, e nada foi feito para poder mitigar isso. E neste momento está-se a fazer ações de, digamos, retirada das pessoas destes locais também de forma muito dolosa. Estamos a dizer que já existia. O governo já tinha dados concretos, já sabia de antemão que mais de 7 bacias hidrográficas, não é, que temos em Moçambique estariam a transbordar a partir de outubro de 2025 e que, juntada a estas chuvas, poderiam causar danos irreversíveis, até irreparáveis. E nada foi feito para poder conter esta situação. Portanto, esta, no meu entendimento, é uma governação bastante falhada, volto a repetir, de promessas vazias e infundadas em discursos falaciosos. Também foi visível a quando da apresentação de Daniel Francisco Chapo como quem seria o futuro presidente da República de Moçambique e jovem, uma satisfação por parte dos jovens, estes que viram em Daniel Chapo uma salvação, uma resolução dos diversos problemas que têm estado a apoquentar esta mesma camada jovem na sociedade moçambicana. Abdul Nariz, sinceramente falando, e despindo-se da cor partidária, mas como cidadão moçambicano, qual o sentimento que tem em relação a este 1 ano de governação deste jovem que é o presidente Daniel Francisco Chapo, o presidente da República? Um sentimento de frustração, por diversas razões. Embora existam indivíduos na sociedade que defendam o contrário, são movidos por razões de interesse próprio, ou seja, satisfação do próprio umbigo, trazem dados falaciosos. Se prestarmos atenção, caiu significativamente, ou seja, a taxa do desemprego subiu bastante comparativamente ao último ano de 2024, embora também sejam dados um pouquinho duvidosos, porque eu acredito que seja mais ainda a taxa de desemprego. Para o ano de 2024, havia uma taxa de desemprego avaliada a 18%. E no primeiro ano do mandato, isto dispara para mais de 20%. Portanto, na qualidade de jovem, despido da cor partidária, o sentimento que eu carrego é de frustração. Porque eu não me sinto enquadrado nesta governação, e eu falo isto em nome de toda a juventude moçambicana, porque eu vivo na sociedade, eu ando na sociedade e eu convivo com outros jovens igual a mim, e o sentimento que estes jovens carregam é exatamente este que estou aqui a transmitir. Um sentimento de frustração e de exclusão enquanto jovem nesta governação que foi dita ser de um jovem. Nesta que é a opinião que ainda conhece TV, através da Opinião Política, programa este que estreia hoje, no qual o convidado é Abdul Nariz. Para ele é negativa a governação do presidente da República, Daniel Francisco Chapo, envolvido 1 ano, e mais do que negativa esta mesma governação, o sentimento
na qualidade de jovem, segundo ele, a representar os demais jovens que não têm coragem ou forças para se expressar, é de frustração o sentimento, assim diz Abdul Nariz. Vamos nós agora abordar em torno de uma entrevista que tivera o engenheiro Venâncio António Bilamulhane, o presidente do partido Anamola, num destes órgãos de comunicação, no passado dia 6 do mês em curso, onde a postura que tivera o jornalista que o entrevistara dividir opiniões nas redes sociais. Hoje, a Índico News TV vai encolher qual a opinião de Abdul Nariz, que mais do que cidadão moçambicano, é também o adido de imprensa deste presidente que fora então entrevistado, o engenheiro Venâncio Mondlane, neste órgão de comunicação. Abdul Nariz, sinceramente falando e olhando para as diversas opiniões que têm estado a circular nas redes sociais em relação a esta entrevista que o presidente Venâncio Mondlane tivera neste órgão de comunicação, qual a sua opinião? O que é que tem a partilhar com o nosso internauta lá em casa? E não só, também com a Índico News TV. Bom, a Virgínia, permitam-me antes saudar esta iniciativa, ou seja, a pergunta que está aqui a fazer-me, por uma razão muito simples. Vocês quebram aquilo que é o paradigma normal, não é, de jornalismo. Esta é a única televisão que, que até o presente momento, o único órgão de comunicação social que fez esta pergunta para saber em relação ao posicionamento de um outro órgão de comunicação social, o que não é comum se ver, então estou bastante, digamos, feliz com esta pergunta. Mas, bom, Virgínia, respondendo à sua pergunta, importa salientar uma coisa muito simples aqui. A postura do jornalista que entrevistava a Sua Excelência Venâncio Mondlane, o presidente do partido Anamola, no qual eu assessoro na matéria de comunicação, foi uma postura bastante parcial, que primeiro não vai de acordo com a lei da imprensa, não é? Houveram vários princípios que foram, digamos, quebrados durante aquela entrevista. Parecia uma conversa de quem quisesse lavar a roupa suja em frente às câmeras, ou de quem tivesse já problemas pessoais, ou até agenda política a cumprir quando daquela entrevista, se olharmos a forma como ela por si só foi conduzida. Só veio a melhorar na segunda parte do programa, quando a Sua Excelência Engenheiro Venâncio Mondlane, o presidente da Anamola, chamou a atenção ao mesmo jornalista, porque primeiro fazia perguntas e depois não deixava com que respondesse as perguntas. Ou seja, eram perguntas que, quando houvessem oportunidades de responder, o mesmo não deixava que o engenheiro Venâncio Mondlane usasse daquela oportunidade para o fazer. Cortava, criticava, como se de dois políticos encontrassem-se num painel para discutir. Ou seja, estava mais para um debate entre dois políticos do que propriamente entre um jornalista e um político que ia lá para tirar dúvidas dos moçambicanos, tal como foi formulado o convite. Parecia mais uma discussão pessoal em relação a qualquer outra coisa, mas a capacidade que o engenheiro Venâncio Mondlane tem, embora com limitações e com cortes frequentes que o jornalista fazia, conseguiu esclarecer a comunidade, a população moçambicana e aqueles que acreditam no seu projeto político sobre aspectos que deviam, digamos, ser abordados aquela noite. Ele teve uma capacidade de síntese que conseguiu fazer. Agora, deixa-me dizer uma coisa, Virgínia, é que isto para nós não surpreende. Não necessariamente acusar o órgão de comunicação social, mas se calhar a postura dos jornalistas. Isto, no meu entendimento, pode fazer parte de uma agenda governativa também, por razões muito simples. É que a gente sabe que o governo do dia tem vários meios de manipulação de opinião pública. Razão pela qual, aqui no tema anterior,
eu disse que este governo tinha pretensão de ter ações das TVs privadas a mais ou menos 50%, justamente para poder manipular informações. E essa é uma estratégia bastante ultrapassada que tem sido usada já há mais de 50 anos desde que o governo do dia encontra-se no poder. Eu vou dar exemplo do presidente, do falecido do falecido presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, que durante muito tempo vários órgãos de comunicação social, sobretudo o órgão de comunicação social que o governo tem em poder, difundiam informações que fizeram muitos de nós jovens crescermos achando que tratava-se de um assassino. Não é particularmente por conta desta manipulação de informação, parte da minha juventude ou da minha infância, posso assim dizer, olhava para a oposição ou até mesmo para o falecido Afonso Marceta Macasso Dhlakama como aquele indivíduo que semeia terrores. Mas isto porque fazia parte de uma agenda governativa, manipular a informação pública através de órgãos de comunicação social. E, infelizmente, agora o golpe é mais baixo ainda, porque usam jornalistas em pleno debate público para poder fazer, ou seja, para poder maquiar esta informação pública. Eu tenho dito mais ainda que se nos últimos anos os jovens não fossem bastante ativos nas redes sociais, e se o presidente Venâncio Mondlane não transmitisse as suas ideias através das suas páginas, como tal, os jovens não acompanhassem, o sentimento que ficaria, ou a informação que seria bastante difundida, é que os assassinatos que decorriam no período das manifestações tivessem sido, digamos, perpetuados por engenheiro Venâncio Mondlane. Isso se ele tivesse uma força armada tal como tinha o Afonso Marceta Macasso Dhlakama, não é? Então estamos a dizer o seguinte, resumidamente estou a dizer o seguinte, é que se durante o período das manifestações, analisando a postura daquele jornalista que é tendenciosa à manipulação de informação, e este percurso, ou esse histórico do governo de manipular a informação, se durante as manifestações pós-eleitorais o engenheiro Venâncio Mondlane tivesse uma força armada, toda morte de civil, até mesmo terrorismo, seria imputado a ele. Por causa da manipulação de informação, por causa dessa estratégia ou deste golpe baixo usado pelo governo há mais de 50 anos. Conforme havia dito quando da introdução deste tema, as opiniões que têm estado a circular nas redes sociais divergem. Entretanto, o que a Índico News TV gostaria de perceber de si, Abdul Nariz, é se, na sua opinião, haverá ali uma tentativa por parte deste jornalista que entrevistara o presidente do partido Anamola, Venâncio Mondlane, ou deste órgão de comunicação, de boicotar, enfraquecer o presidente naquilo que é o seu foco e firmeza? Para si, o que é que estará por detrás daquela atitude do jornalista que em algum momento dissera que até deixou de vestir a camisola de jornalista para passar a vestir a camisola de político? Bom, o que eu acho que está por detrás disto é uma agenda própria. Eu não vou necessariamente associar ao órgão de comunicação social no geral, mas se calhar a postura do próprio jornalista que mostrou com A mais B, ou provou à comunidade, à população moçambicana, que estava lá a cumprir a agenda de um partido político no qual ele primeiro faz parte, e que isto não é novidade para ninguém. Isto ficou evidente em praticamente toda a mídia, toda a rede social, que este jornalista estava lá para cumprir uma agenda para promoção própria em sede de um partido político no qual ele tem interesse, ou no qual ele faz parte. E isso, de certa forma, percebia-se que eram perguntas até certo ponto descabidas daquilo que era o contexto da entrevista, e que
muito programáticas, né? Perguntas que eram vazias do conteúdo que estava a ser abordado e que, ou seja, a maior intenção não era necessariamente de perceber o que é que exatamente estava para ser esclarecido, mas de vender a imagem própria como aquele indivíduo ou como aquele indivíduo que está a servir um partido e que está na posição de jornalista naquele momento e que precisa de uma promoção no partido que faz parte. Aquilo é uma agenda clara de um partido político. Isto não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas disto, está bastante claro em relação ao seu posicionamento. Bom, alguns podem ver, alguns a dizer, mas que estão habituados a Virgínia, por exemplo, é uma jornalista que faz muitas perguntas, mas são perguntas com conteúdo e que dá espaço ao interveniente de responder. Porque, olha, se tu perguntas o meu nome e bem antes de eu dizer, está a cortar, a dizer que não, o seu nome não é este, então por que perguntou do meu nome se tu já sabias que não era aquele o meu nome? Ou segundo a tua opinião não era. Então, isto eu acho que não houve muita seriedade por parte do jornalista. Ele não conseguiu esconder em qual partido necessariamente estava a representar quando daquela entrevista, ou seja, ele não sabia se estava lá como jornalista ou como político a representar um determinado partido. Peso embora o que transmite e é visível no engenheiro, presidente do partido Anamola, Venâncio António Bila Mondlane, é firmeza, é força, é perseverança, mas não deixa de ser humano. Sinceramente falando, Abdul Nariz, aquela situação terá afetado o presidente Venâncio Mondlane? Terá trazido um sentimento de desconforto? Terá, de certa forma, fragilizado aquela que é a postura que o presidente do partido Anamola, engenheiro Venâncio Mondlane, tem estado a transmitir? Bom, não, isto não fragilizou a postura do presidente Venâncio Mondlane, conforme puderam acompanhar, para quem assistiu na íntegra ao programa, percebeu que, embora houvesse tentativas claras de certa forma, fragilizar ou de não deixar com que o presidente Venâncio Mondlane abordasse os temas em apresso e esclarecesse para a sociedade moçambicana em torno dos temas que lhe foram, digamos, feitos para fazer parte daquele programa. Em nenhum momento ele sentiu-se fragilizado, mas entretanto, como um ser humano, é claro que aquilo gerou um desconforto porque percebia-se um lado mais abusivo ou por parte do jornalista, percebia-se uma tentativa clara de querer discutir assuntos, digamos, que achamos bastante banais ou até que remetiam a uma certa hipocrisia e não necessariamente a uma conversa entre um jornalista e um político. Tal como disse, ele não soube despir a capa de um político, não soube despir a capa de um político e investir-se do poder de um jornalista, aquele que representa o quarto poder. Mas em relação à postura do Venâncio Mondlane, ela foi excelente de tal modo que chamou a atenção, ainda mesmo em direto, que não estava naquele programa, para aquele tipo de brincadeira, porque afinal de contas aquilo não parecia mais uma brincadeira ou discussão de dois amigos que têm problemas mal parados do que propriamente uma entrevista. Em outras palavras, estávamos diante de um jornalista que fizera um papel hipócrita e que fora infeliz. É isso? Claro, não há dúvidas que o papel de jornalista, primeiro, digo ter sido hipócrita por ter sido um papel que mostrou-se não ser imparcial, porque esta é uma das características do jornalista, a imparcialidade. Portanto, quando o jornalista mostra-se diante de um debate daquela dimensão e com uma figura daquela dimensão mais para lá do que propriamente para a postura de um jornalista, deixa claro que há uma hipocrisia
hipocrisia no meio disto, ou há agendas políticas a serem cumpridas e camufladas ao jornalismo. Aquilo era um político camuflado a um jornalismo que estava a tentar banalizar a imagem do presidente Venâncio Mondlane e daquele projeto que ele defende. Mas, felizmente, pela firmeza do presidente Venâncio Mondlane, este fato não se sucedeu tal como os jornalistas esperavam. Hipócrita e infeliz, assim classifica Abdul Nariz ao jornalista que estivera então a entrevistar ao presidente do partido, Ana Mola, num destes órgãos de comunicação no passado dia 6 do mês em curso. E depois de termos estado, então, a acolher aquela que é a opinião de Abdul Nariz no que concerne a entrevista que o presidente do partido Ana Mola, Venâncio António Bila Mondlane, tivera num destes órgãos de comunicação, avançamos nós para o nosso terceiro tema, sim, onde vamos falar destes que são os roubos que têm estado a acontecer frequentemente na via pública, e vamos abordar sobre um vídeo que também fizera muito barulho nas redes sociais, onde retratava jovens que roubavam não só a pedestres, mas também a automobilistas. Abdul Nariz, temos estado a caminhar para uma situação em que as vias, não só da cidade de Maputo, mas a nível de Moçambique, têm estado a ser alvo de roubos frequentes, onde, de certa forma, também se tem estado a queixar a sociedade por conta da fragilidade, podemos assim dizer, por parte da polícia nestas horas. Qual a sua opinião em torno deste assunto? Bom, em relação a estes roubos frequentes que se têm verificado na cidade de Maputo, sobretudo na Avenida Marginal, o que constatou-se, o que está neste momento a tomar conta das redes sociais, o acontecimento do último domingo, não é? Isto mostra bastantemente aquilo que eu disse logo no início, a fragilidade na segurança nacional. O artigo 253 da Constituição da República de Moçambique diz que uma das funções da Polícia da República de Moçambique é garantir efetivamente o cumprimento da lei, neste caso, o cumprimento da lei e garantir a tranquilidade pública e a ordem. Portanto, infelizmente, em relação a este TPC ou a este trabalho, a polícia tem estado a falhar bastante. Mas isso quero acreditar porque existem razões por detrás disto. Uma das razões é porque, de fato, a polícia anda bastante ocupada em, digamos, em cumprir agendas mais partidárias em relação àquilo que é a sua agenda como o garante da lei, ordem e a tranquilidade pública. Isso tem se verificado bastante. O vídeo último que rola desde domingo é bastante vergonhoso. Vimos primeiro a falta daquilo que é a habilidade da própria polícia, quando o mesmo polícia não conseguiu neutralizar um rapaz que aparentemente tinha os seus 16, 17 anos de idade e que também havia falta de efetivo, de tal modo que até o agente da polícia em causa foi arrancado a sua boina ou o seu chapéu de trabalho, o seu material de trabalho por um grupo de civis, o que de certa forma não faz muito sentido. Isto tira o crédito da própria polícia ou põe em causa aquilo que é, digamos, o treinamento da própria polícia. Mas também isto é bastante relacionado com o que nós vimos nos últimos tempos. Se prestarmos atenção, existem critérios que falham nos últimos anos para a seleção de quadros para Matalane, não é? Se prestarmos atenção no mandato do Bernardinho Rafael enquanto comandante-geral da República de Moçambique, em uma das suas agendas, esta de formação de mais polícias, foram para Matalane cerca de 11 mil jovens para se formarem para ser polícia. E eu coloco a seguinte questão: será que houve capacidade de treinar ao mesmo tempo 11 mil pessoas?
É claro que não houve capacidade. Há indivíduos que foram a Matalane e voltaram e não sabem marchar. Há indivíduos que foram a Matalane e voltaram e não sabem manipular a própria arma. Há indivíduos que foram a Matalane e não sabem bater a continência, não conhecem as regras básicas, nem o seu próprio regulamento de polícia. Portanto, vamos pôr em causa, portanto, o próprio treinamento e o processo de seleção da própria polícia. Aquilo mostrou-se bastante fraca e associada a essa questão de usarem a polícia para fazer face a ações mais políticas em relação a garantir a ordem da população em Moçambique. Isso mostra fragilidade também num ano de governação do então chefe do governo, Daniel Francisco Chapo. Segundo o que esteve a falar, trouxe-nos aqui uma opinião de fragilidade na polícia moçambicana, ao que relaciona a má governação também do então atual presidente da República, Daniel Francisco Chapo. Mas a questão que não quer calar e que o internauta lá em casa deve estar sim a questionar se espera que a Índico News TV, como a voz do povo, possa então trazer esta resposta. Abdul Nariz, há quando destes roubos frequentes, estas ações maliciosas que têm sido efetuadas contra a sociedade moçambicana, aonde é que está a polícia que tem estado a aparecer a quando das manifestações, por vezes até legais? Aonde é que está a polícia que tem estado a aparecer a quando das passeatas que a sociedade civil tem estado a fazer, que não aparece nestas horas em que a sociedade precisa de socorro nos atos que envolvem roubos e até por vezes assassinatos em plena via pública? Para si, aonde é que está guardada esta polícia que não aparece nessa hora? Bom, uma pergunta bastante pertinente e que eu, de fato, tenho a máxima certeza que a sociedade inteira moçambicana está a aguardar uma resposta disto. Eu acho que quem responderia melhor esta pergunta seria o próprio, digamos, comandante-geral da polícia. Mas eu tenho a minha opinião em relação a isto, é que eu, como um jovem, como político, e pelo histórico do que tem acontecido em Moçambique, não restam dúvidas que, primeiro, a polícia está a cumprir a agenda política, a se prestar atenção a quando das ações solidárias às vítimas das cheias que Ana Mola esteve a fazer, haviam grupos da polícia, sobretudo do Serviço Nacional de Investigação Criminal, CERNIC, que era alocado em cada ponto que Ana Mola estava a fazer ações de solidariedade. A polícia que devia estar a proteger a cidadãos, devia estar a combater o rapto nas vias públicas, estava a ser usada para cumprir uma agenda política, que é ir atrás de membros da Ana Mola, de modo a proibir com que a Ana Mola fizesse ou prestasse ajuda a quem mais precisava, neste caso a vítima das cheias e das inundações. Tocou agora num aspecto que é a polícia estar presente e bastante presente quando se trata de ações que fazem parte do partido Ana Mola. E remeteu-me ao passado dia 6 do mês em curso, a quando da ida de Venâncio Molhano, presidente do partido Ana Mola, para então o gabinete da ministra, para fazer então a submissão de uma proposta de reconstrução pós-cheias. E chegado ao local, depararam com um aparato policial, onde circulou um vídeo em que estes alegavam que tentaram falar com Abdul Nariz e não conseguiram, e por conta disso, sabendo que se fariam até ao gabinete da ministra, então foram fazer aquela cerca ao gabinete e num curto espaço de tempo, no domingo, a quando daquelas ações, esta mesma polícia não se fazia presente ali. O que é que está a falhar? Por que é que esta mesma polícia surge em certas ocasiões e nem sequer se faz sentir, e se faz sentir mostra certa fragilidade em outras ocasiões, na sua opinião?
Bom, foi o que mesmo já havia dito. Trata-se de uma polícia, digamos, partidária. O número 2 do artigo 253 da Constituição da República de Moçambique dispõe que a polícia da República de Moçambique ela é partidária. O que estamos a dizer é que, quando das suas ações, a polícia não deve tomar partido, ou seja, não deve, digamos, quando a Anamola vai às ruas, ir combater a Anamola, mas quando a Frelimo vai às ruas não vai, quando outro partido também está lá, eles estão lá para combater. Portanto, isto mostra, primeiro, a necessidade da despartidarização da administração pública, sobretudo das forças de defesa e segurança. Estamos a dizer é que estas ações refletem aquilo que é a conjuntura da administração pública em Moçambique, a conjuntura governativa durante este período de 50 anos. Uma forma de governar bastante repressiva à opinião pública, bastante repressiva à opinião política, até mesmo a liberdade de imprensa. Estas situações que vêm decorrendo são bastante críticas porque nós não verificamos polícias quando realmente nós precisamos. Ainda no início eu disse que está a emigrar terrorismo em Chimoio, mas não está a haver nenhuma ação por parte das forças de defesa e segurança para poder mitigar esta situação. Na cidade de Maputo, a onda dos raptos crescem a cada dia que passa, os assaltos em lugares públicos também idem, os números vão se replicar e a polícia nunca está lá. Em alguns casos estão até lá polícias de proteção, mas também eles nada fazem porque maioritariamente, não é, estes indivíduos costumam estar em escalão superior em relação a 2 ou 3 agentes da polícia que foram lá colocados, embora armados, mas os indivíduos que perpetuam esses assaltos costumam estar às vezes em número de 6 e esta polícia não consegue responder. Mas em contrapartida, para um único indivíduo, neste caso eu falo do presidente Venâncio Mondlane, que ia, não é, dar uma conferência de imprensa ao gabinete do primeiro-ministro, tinha lá um aparato policial composto por mais de 40 agentes. Tinham lá a Antimotim, estava lá a UIRA, estava lá a Cernic, em toda a Avenida 10 de Novembro, tinham lá agentes da Cernic, da Contra-Inteligência, a Polícia de Proteção, a própria UIRA, tinha lá blindado, etc., para apenas uma simples conferência de imprensa dada por uma única pessoa, o que não faz sentido nenhum. O que nós estamos a dizer é que, de fato, a polícia, quando ocorrem assaltos e raptos na cidade de Maputo, a polícia costuma estar a cumprir agendas políticas, costuma estar lá para reprimir os políticos que têm em vista, digamos, libertar Moçambique ou trazer propostas concretas que visam, digamos, melhorar o estilo de vida dos moçambicanos e até mesmo o próprio plano quinquenal do governo. Em outras palavras, está a querer dizer que, a quando da ida do presidente Venâncio Mondlane ao gabinete da ministra, havia um aparato policial. Exato. Entretanto, a quando dos assaltos no Costa do Sol, o que se pode ver é a fragilidade por parte da polícia e até a retirada destes em forma de rendição mediante aos assaltantes. É isso? Exato, é exatamente isto que acontece. A polícia, quer dizer, a polícia está sempre onde a oposição está para poder reprimir, mas onde o criminoso está, a polícia não está lá. Nós questionamos, afinal de contas, a quem esta polícia serve. Será, de fato, esta uma polícia da República de Moçambique autónoma ou uma polícia da República de Moçambique que funciona consoante a agenda política de cada governo que entra? Outro aspecto que não passa despercebido é que, quando de um destes programas de entretenimento que passou a ser político, conforme, ou seja, segundo os comentários que têm estado a fazer-se nas redes sociais, havia lá um cidadão que caracterizou a atitude destes assaltantes no passado domingo como sendo resultado das manifestações, ou seja, dos anamolitas, assim ele disse. Escuso aqui citar o nome do mesmo cidadão e muito menos do programa. Qual a sua opinião em relação a esta afirmação deste mesmo cidadão? Bom, reconhecer o erro com humildade não é sinal de fraqueza. É um gesto de virtude. O que estamos a dizer é que estes indivíduos que representam
o partido no poder. Eu, por acaso, acompanhei o programa e conheço, foi um jovem que, de certa forma, participou em várias ações políticas do engenheiro Venâncio Mondlane e até criticava bastante o sistema do dia, mas ele vendeu a sua alma lá para o diabo, como disse na gíria popular. É que estes indivíduos, não é, irão acusar, para defender aquilo que é o seu próprio pão, defender o seu umbigo, irão acusar manifestações por mais de 10, 15, 20 anos como o fracasso da governação deles. Ou seja, eles usam o pretexto manifestação para justificar falhas graves de governação. Se prestar atenção mesmo à governação deles, parte daquilo que é o seu manifesto, tiraram do manifesto da sua excelência Venâncio Mondlane. Eles não estão a conseguir implementar aquilo porque a ideia não era originariamente deles, mas sim do engenheiro Venâncio Mondlane, que se calhar a implementação das ideias daquele manifesto carecessem mesmo de uma sentada ou até uma aula entre o próprio governo, falo a estrutura toda do governo, o engenheiro Venâncio Mondlane, para poder perceber como é que eles exatamente poderão aplicar aquilo. Então eu digo, reconhecer o erro com humildade não é sinal de fraqueza, é um gesto de virtude, e esse gesto falha para estes jovens que estão a representar o governo do dia, que estão a representar o partido, acusando as manifestações, ou seja, se aproveitando das manifestações para justificar incompetência na governação, para justificar falhas na governação, para justificar roubos, desvios de medicamentos, até terrorismo, associar essas manifestações. É claro que a gente sabe que esta falha da governação já existe mesmo antes dessas manifestações pós-eleitorais existirem. Então, quando eles, de certa forma, associam aquele assalto às manifestações, está, de certa forma, a chamar a população toda moçambicana, todos jovens, de bandidos, até mesmo de criminosos. Porque se prestarmos atenção, durante o período pós-eleitoral, tinham lá muitos jovens. Eu arrisco em dizer que 90% da sociedade moçambicana, se não 80% da sociedade moçambicana, fazia essas ruas para poder manifestar um direito. Então, este indivíduo, este influenciador, que nada influencia no meu entendimento, está, de certa forma, a chamar 70% ou 80% da população moçambicana de criminosa. Este foi o terceiro tema em torno destes roubos que têm estado a acontecer na via pública, o qual estivemos então a colher aquela que é a opinião de Abdul Nariz, na qual classificou o estado da polícia moçambicana como fragilizada e partidária. É assim que acontece. Este que é o primeiro programa, é Opinião Política, que estreia aqui na Índico News TV hoje. Esperamos nós ter então satisfeito aquilo que é a sua ansiedade no que queria perceber melhor em torno destes temas, e contamos consigo para então no próximo programa, que é Opinião Política, onde vamos buscar mais políticos dos diversos partidos para então juntamente aqui partilharmos aquela que é a opinião destes mesmos cidadãos no que concerne aos diversos assuntos que têm estado a fazer parte da sociedade moçambicana e não só. Obrigada pela sua total audiência. E mais uma vez, obrigada a si, caro internauta, que esteve desse lado, a então com a Índico News TV, colher aquela que é a opinião dos políticos moçambicanos, nesta que é a opinião política. E desta vez, quem nos trouxer a sua opinião foi Abdul Nariz, ele que respondeu na qualidade de adido de imprensa do presidente do partido Anamola, engenheiro Venâncio Antônio Bila Mondlane. E desta forma, despedimos-nos até uma próxima opinião política. Há histórias que nos tocam. Há verdades que precisam ser contadas. Estão a festejar o facto de termos alunos a sentarem no chão. A Índico News TV dá voz a quem nunca teve. Estamos a pedir ao modo da direção, ao modo dos trabalhadores, alguma coisa tem que se fazer. Mostra o que muitos não mostram e faz da informação um instrumento de esperança. Uma das funcionárias aqui da ADMIC que faz a entrega dos BIs a estes utentes. Porque informaram, também educaram, também é transformar. Índico News TV, mais do que notícia, é a nossa história.